Já definir um objetivo, mapear quais os passos que você vai precisar fazer, e a partir daí você vai implementar esse projeto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, o programa onde eu ensino alunos e não alunos do meu treinamento a transformarem os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o Felipe Andrade a construir uma automação capaz de lançar de forma automática as notas fiscais de serviço tomado diretamente no site da Prefeitura. Então, eu vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Boa noite, Felipe. Tudo bem, irmão? Fala, Marcos. Tranquilo você? Tudo certinho. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Então, cara, eu queria que você me ajudasse a desenvolver. Eu não tenho nada pronto, mas eu vi que você conseguiu fazer algumas aulas atrás aí no canal, um esquema que você consegue fazer uma escrituração em remessa na prefeitura. Não sei se é bem essa palavra que usa, mas, assim, uma inscrição em lote. Eu queria que você me ajudasse a desenvolver isso, que, pelo que eu percebi, o layout da minha prefeitura é diferente da que foi usada. Ah, lembrei, você foi o cara que fez o comentário no vídeo do layout em TXT para nota fiscal de serviço tomado, isso? Isso mesmo, cara, esse mesmo. Beleza, lembrei de Achei isso você. fantástico, aquele negócio lá. Beleza, então vamos lá, ver se eu consigo te ajudar. Primeira coisa que você vai precisar, cara, é Uhum, do layout do arquivo da sua prefeitura. Você já uhum, tem isso? uhum. Sim? Uhum. Então, beleza, segura aí por enquanto. Tá. Uma vez que você tem essas informações, você vai ver lá quais são os registros que você precisa montar, né? Uhum. E como é que você pretende pegar essas informações? Você vai vir de uma planilha, você vai digitar manualmente? Olha, a ideia era pegar de uma planilha que o próprio sistema gera. Entendi. Então, Uhum. vai gerar uma planilha, dessa planilha você vai gerar o TXT para poder importar na prefeitura. Isso. Uhum. Massa, cara, legal. Pronto, então beleza. Então, primeira coisa que você vai fazer, seu dever de casa aí, é pegar o layout da nota Uhum. fiscal lá da prefeitura do seu município, estudar como é que ele funciona para ver quais são as correlações. Por exemplo, Perfeito. às vezes você tem lá um registro que ele é tipo o SPED, né? Você tem um registro do pai e os filhos. Então você vai precisar criar uma espécie de cascata, né? Então Uhum. você vai gerar a informação lá do cabeçalho, C100, depois os itens, que é o 670, e aí o analítico, que é o 690. Então, a prefeitura às vezes tem isso também. Então você vai precisar Uhum. entender como funciona esse layout. Uma vez entendido como funciona o layout, você sabe se ele tem um delimitador, se ele é sem delimitador? Cara, eu realmente não sei. Não sabe, beleza. Uhum. Ok, sem problemas. Então, quando você descobrir, você vai fazer com delimitador ou sem delimitador. E aí, Uhum. como que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai montar uma estratégia, você vai estabelecer um objetivo, né? A gente Sim. vai fazer um DNI para isso. A gente vai definir um objetivo, mapear quais os passos que você vai precisar fazer, e a partir daí você vai implementar esse projeto, tá? Uhum. Eu vou usar a experiência que eu tenho aqui Perfeito. com um arquivo que eu já fiz para a prefeitura aqui de Massari, aqui no interior da Bahia, Uhum. tentar pegar essa experiência e compartilhar alguma coisa com você, tá? Show de Então, eu bola. vou compartilhar aqui a tela. Tela. Sim, tô vendo. E a gente vai criar o nosso DNI, para nortear o nosso projeto. Então, você já conhece o método DNI? Não. Não? Pronto. O que é o método DNI? Ele é um método que o principal objetivo dele é dar clareza para a gente. O que é que surgiu isso aqui? Tempos atrás eu fiz um curso, né? E aí, Uhum. o que que eu fiz? Eu peguei tudo que eu sabia de programação, né, de automação, coloquei lá dentro do curso. E os alunos começaram a comprar o curso, a estudar e tal. Eles gostavam bastante do curso, até até hoje tem lá uma fichazinha de avaliação de cada módulo, né? E as notas Uhum. sempre eram boas, 9, 10. Só que, por mais que eles gostassem da explicação, da metodologia, né, das coisas que eles estavam aprendendo, eles não conseguiam pegar isso e colocar em prática, pegar um Uhum. problema e... Deixa eu parar um pouquinho para explicar isso. Eles não conseguiam pegar esse conhecimento e colocar em prática lá na empresa deles. Cara, eu vou pegar, Uhum. por exemplo, o seu caso. Eu preciso transformar
essa planilha Excel aqui que sai do sistema em um arquivo TXT para importar no site da prefeitura. Então, eles Uhum. não conseguiam transformar isso num projeto automatizado. E aí, o Uhum. que aconteceu? Eu fui conversar com eles, investigar, porque eles não estavam conseguindo ter resultado. Eles falavam basicamente que eles estavam sem tempo. Uhum. Então, mesma desculpa, né? E aí, um dia eu peguei um mesmo, né? Marquei um horário, vamos bater um papo aqui e tal. Quero te ajudar a destravar. E a gente foi. Cara, o que é que você quer automatizar aí? Fala pra mim. Ah, eu quero automatizar o setor fiscal. Aí, pô, aí eu entendi qual era o problema, né? Automatizar o setor fiscal é muito amplo, né? Muito genérico. Então, é difícil você saber por onde começar. Você vê, se tem algo específico aí, você não sabe por onde começar. Imagina se as pessoas automatizassem o setor fiscal. Então, eu fiquei focado com esse negócio. Eu falei, cara, você tem que ter um objetivo específico. Aí expliquei mais ou menos e tal, mas fiquei esse negócio na minha cabeça. Porque na minha cabeça eu tinha ensinado tudo que eu sabia. Mas aí eu percebi que não, falei, ó, tem alguma coisa que eu sei que eu não ensinei para essa galera, então vou ter que descobrir o que é. E aí eu fui investigar. O que é que eu descobri? Que sempre que eu lá, quando estava começando, né, tinha um problema, eu usava mais ou menos, hoje eu chamo de DMI, mas na época eu não tinha nem nome, eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Né? Uhum. Mas eu defini um problema específico que eu queria resolver, e a partir daí eu ia etapa por etapa. Não Uhum. era exatamente o DMI, era mais parecido com o objetivo próximo passo, sabe? Uhum. Cara, eu quero fazer isso aqui. Beleza, qual o próximo passo? Ó, o próximo passo é esse. Cara, eu não sei fazer isso. Eu ia pesquisar, descobrir como é que funcionava, ia lá e fazia. Pô, consegui isso aqui, massa, legal. Agora qual o próximo passo? Então ia mais ou menos assim. Sim. E Uhum. aí depois eu fui refinando o método, ficou DMI, que é desde definir o problema, M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, quando você sabe exatamente o que você quer fazer, qual o problema que você quer atacar, fica muito mais fácil você manter o foco. E aí, quando Uhum. você começa a dispersar, fica mais fácil de perceber e voltar. Não quer dizer que você não vai dispersar, mas Uhum. pelo menos você vai ter mais clareza disso. Você pode se perguntar, cara, isso aqui vai me ajudar a resolver um problema? Não vai, então deixa esse negócio para lá e vamos focar no que vai me ajudar a resolver. E, para ajudar ainda mais nessa questão do foco, você tem lá os passos. Que é, Perfeito. pô, a primeira coisa que você fazer é X, depois Y, depois Z, depois W. Aí você vai focar só naquilo. E aí, às vezes, a gente fica preocupado porque teve um aluno que foi interessante. A gente fez o método, aí ele falou assim, pô, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso aí. Eu falei, gente, como é que você não sabe, cara? Aí foram pegando os passos. Isso aqui você não sabe fazer, não é? Ah, sei, então, pô. E esse aqui? Ah, também sei, esse aqui também sei. Quando chegou lá, tinham 8 passos esse. Quando chegou lá no passo 7, aí falou, não, isso aí eu não sei fazer, não. Ele, pô, tu sabe fazer 6 coisas, velho. Tá preocupado com o negócio que vem Fez no praticamente 7. tudo. É, já sabe praticamente tudo, tá preocupado com o que vem lá na frente, cara. Faz o que tu sabe primeiro. E depois, quando chegar no 7, você vai ter já uma noção boa de como fazer. E se não souber, pô, é só vir solicitar suporte e tal, aquela coisa toda. Mas no final das contas, ele sabia o que era o SEST também. Eu sabia que ele sabia, que ele tinha Uhum. feito uma aula extensa explicando aquele conceito. Eu falei, cara, isso aqui só tinha um nome diferente. Isso aqui é isso. Você não sabe fazer isso aqui, né? Ah, isso aí eu sei. Eu falei, então pronto, pô, você já sabe fazer tudo. Então, assim, é legal a questão do passo a passo também, Uhum. porque te dá uma clareza sobre o que você quer resolver e como que você vai fazer. Por mais que você não saiba como que faz aquele passo, você já sabe que precisa aprender aquilo. E só o fato de você saber que precisa aprender aquilo, cara, já é muita coisa. Uhum. Entende? Exatamente. Porque aí você consegue focar naquilo que você precisa aprender. Sim. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai montar um DNI que vai te dar clareza sobre qual o seu objetivo, o problema que você precisa resolver e qual o passo a passo que você tem que fazer para chegar lá. Independentemente de você saber como vai fazer ou não. Uhum. Mas só você saber o que precisa ser feito, já vai te dar um norte muito grande. Você vai, pelo menos, saber o que você tem que estudar. Né? O Uhum. que, é que você vai Uhum. pesquisar, o que, é que você vai buscar para conseguir resolver esse problema. Beleza? Combinado. Então vamos nessa. Vou compartilhar aqui a tela. Tá, faltou um detalhe importante. Uhum. E aí, beleza, a gente criou esse método, peguei um aluno lá de cobaia, expliquei esse método para ele. Tem até live aqui no canal desse método Nascendo, explicando para ele como é que funcionava e Ah, tal. sim. Uhum. E aí ele conseguiu, pegou o DNI que a gente fez nessa aula, que era um DNI experimental, né? Aplicou na empresa dele e já teve resultado. Ele tinha um trabalho, uma tarefa que ele executava, ele demorava 2 horas, ele e mais dois colegas, Uhum. 3 pessoas ao todo, demorava 2 horas para fazer essa tarefa. Depois que ele aplicou o método, né, e desenvolveu lá a automação, ele fez o mesmo trabalho sozinho em menos de 5 minutos. Isso rendeu para ele, não se chama uma promoção, mas assim, a empresa criou um cargo específico para ele ocupar por causa, dentre outras coisas, por Caraca. causa disso aí também, entendeu?
Chipiou? Então, é um método que não é encheção de linguiça, né? É algo prático, efetivo. Todos os alunos que eu tenho que tiveram resultado por causa desse método aqui. Porque Uhum. fica muito claro. Às vezes você fica perdido, assim, cara, eu não sei como é. Acontece, inclusive, comigo, né? Então, cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. E aí, na sua cabeça, você acha que é um dragão de 3 cabeças, que vai ser impossível de fazer e Realmente. tal. E aí, quando você coloca o negócio no papel, cara, o objetivo é esse, eu vou fazer assim, 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 assim. Às vezes você olha, dá 4 passos o negócio. Você, cara, eu não acredito que era só isso, né? Porque agora você tem clareza exatamente do que precisa ser feito para poder atingir o objetivo. Beleza? Verdade, verdade. Então, a introdução é essa aí. Espero ter te convencido a usar essa metodologia, porque Começou sim, demais. maravilha. Então, vamos lá. E aí você vai construir isso, tá? Por Uhum. quê? Além dessa metodologia ser muito eficiente para proporcionar clareza, mas ela também é baseada em algo que você já faz. Normalmente eu falo, se você já fez, você já sabe. Sim. Então, se Uhum. você fosse fazer esse forma manual, como é que você faria? Primeiro, qual o objetivo? O que é que você quer resolver? Fala para mim. Ó, eu quero poupar tempo na escrituração das notas no site da prefeitura. Basicamente isso. Então, a gente pode traduzir isso como automatizar o lançamento de notas fiscais no site da prefeitura. Exatamente. Uhum. Beleza. Agora me fala aí, como é que você vai fazer isso? Quando você faz manual? Ó, quando eu faço manual, a gente tem que pegar nota, por PDF, a gente deixa tudo salvo em uma pasta, nota por nota e preenchendo cada campo lá no site da prefeitura tem os campos disponíveis para preencher e preenchendo cada campo. Então, o manual seria isso, pegar nota Ela por tem nota. papel. Exatamente. Ou então imprimindo mesmo. Bem arcaico. Ok, então você pega as notas, depois você lança as informações no site, é isso? Sim, exatamente. Depois, é isso, né? Isso. Sim, o processo É final dois é passos. conferência, mas é basicamente isso. Pegar e lançar no site mesmo. Legal. Então, nesse caso aqui, isso aqui não vai ajudar a gente. Por quê? Porque a gente não vai ficar criando uma automação que vai entrar no site e digitar isso para você. Uhum, A gente vai utilizar o layout padrão do site para criar um uhum, arquivo que você vai importar, certo? certo. Beleza. Então, vamos esquecer isso aqui e Uhum. pensa aí. Como é que é na sua cabeça esse processo? Como é que isso vai acontecer? Olha, na minha visão, o processo seria feito da seguinte forma: eu ia gerar o relatório que o sistema traz. Provavelmente eu teria que fazer alguma modificação, porque ele traz Vai diversas colunas. gerar um relatório do sistema, depois fazer operações no relatório, Isso. Sim, depois de mas tratado, aplicar a automação. aí Sim, você vai criar um arquivo TXT do uhum, layout da prefeitura. isso, correto. Uhum, E aí, cortar o arquivo. É isso aí? isso, exatamente. Legal. Então, assim, a gente tem basicamente essas 4 etapas para você alcançar o seu objetivo. Então, Uhum, gerar um relatório deve ser tranquilo, você consegue fazer sem dificuldade, certo? certo. As alterações no relatório você consegue fazer também, tranquilo? Tranquilo? Uhum. Dá para automatizar? Sozinho, não. Então, isso aqui por si só já é um DMI. Você pode colocar aqui como objetivo as alterações no relatório e depois passo 1. O que é que você vai alterar? X, Y, Z. Com essa clareza, depois você consegue pegar isso e fazer as alterações, Ah, sim. Uhum, certo? uhum, Criar um arquivo TXT seguindo o layout da prefeitura, que também é um DMI por si só. uhum. Você vai criar lá o
usar os comandos para criar um arquivo, imprimir as informações dentro dele, fechar o arquivo, e aí Uhum. acabou, tá feito. Então, esses dois passos são os passos mais. Aqui você ainda pode fazer na mão, mas acho que você vai gastar muito tempo fazendo isso, Uhum. né? E aqui é a parte onde você vai mais ter o trabalho mesmo, que é a parte de geração do layout, certo? Certo. Então, você vai precisar fazer isso aí, gerar o relatório, fazer as alterações no relatório. Isso aqui você pode até fazer manual no primeiro momento, mas Uhum. focar aqui, tá? E aí, Correto. beleza, como que eu faço agora para criar esse arquivo nesse formato? Então, eu vou compartilhar minha tela com você aqui, Uhum. vamos acessar o editor, o Visual Basic, e a gente vai inserir um módulo, a gente vai criar essa automação. Então, eu vou chamar ela aqui de public sub, Uhum. criar, testei. Qual a prefeitura de vocês? Contagem. Ah, de Minas Gerais. É Tenho isso muita mesmo. vontade de conhecer Minas. Aqui é bacana. A novela, quando eu era adolescente, que era a Coleção de Estudante, que passava em, não sei qual era a cidade, mas era em Minas Gerais, eu achava muito massa. Meu sonho era fazer faculdade em Minas, por causa da novela. Ah, não deve ser aqui então, não, cara. Eu não conheço essa novela, não, mas provavelmente não é aqui na cidade, não. Não é não? Vou descobrir, te Bom, falo. beleza. Enfim, gerar TXT de contagem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar basicamente aqui, 80-20 é variáveis, né? E a gente vai precisar também de, basicamente, variável para armazenar e gerar um arquivo TXT, tá? Uhum. Então, como é que eu gero um arquivo TXT? Basicamente, você vai dar esse comando aqui, ó. Open, que vai dar um caminho, um arquivo, caminho, output, for, for output, as hashtag, e close, hashtag 1. Então, essa é a estrutura básica para eu gerar um arquivo TXT, tá? Aqui em caminho, eu vou colocar o caminho que eu quero exportar esse arquivo. Então, vou botar aqui, caminho, stream. E aqui eu vou atribuir, né, que chama de atribuir, o caminho, efetivamente, aonde eu quero que salve. Então, só em C, dois pontos, barra, então eu passo aqui chamado teste, barra de novo, vou botar aqui, XT, contagem, ponto, XT, contagem, ponto, XT. Esse é o endereço, certo? Então, Uhum. eu buscar aqui minha pasta, C, isso aqui, T, teste, aqui dentro eu quero criar o arquivo TXT que eu te falei. Uhum. Eu vou testar. Dá um F5 aqui, ou dá um play, já apareceu aqui o arquivo. Tá, Uhum. tá vazio o arquivo, que a gente não imprimiu nada nele. Como é que eu faço para imprimir informação dentro do arquivo? Vou usar o comando print, tag 1, aí eu coloco o que eu quero. Agora a gente vai fazer de novo. Vou apagar aqui, F5, apareceu aqui o arquivo, vamos abrir, olha lá, criando arquivo TXT com layout de contagem, tá vendo? Então, você Certo. já sabe como é que cria um arquivo TXT. Qual o desafio? Como é que eu preencho esse arquivo com as informações que eu preciso? Aí já são outros 500. Para isso, você vai precisar entrar aqui, ó, né, o arquivo TXT seguindo o layout da prefeitura, e transformar, você vai fazer uma linha de cada vez, certo? Uhum. Então, qual é o segredo aqui? Basicamente, você vai criar uma linha com as informações da prefeitura, daquilo que você precisa trazer. Digamos que a primeira linha são as informações do contribuinte.
você vai ter lá campos, né? Então, primeiro campo, sei lá, CNPJ, segundo campo, nome e razão social, e assim sucessivamente. Agora é um bom momento de você me mostrar aí o layout da prefeitura. Ó, posso mostrar, sim. Segue aí? Uhum. Pode dar a tela pra gente ver. Tá conseguindo ver aqui? Tô vendo sua tela. Então, aqui na Prefeitura de Contagem, eles disponibilizam essas duas edições aqui, ó. Essa 17ª é uma edição no layout TXT e essa 22ª é uma edição no layout.dat. Aí eu já não conheço, então eu vou da edição de texto mesmo. 17. Vamos lá. O que eu precisaria seria os serviços tomados. No caso, a página 6 aqui. Pronto, mas defina este campo com o valor T. Pronto, então beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar. Qual é o nome desse registro? Pode ser o registro serviços tomados? Não, mas tem um nome ele? Porque Não, você tem na tipos de verdade, registro. esse registro aqui, pelo que eu entendi, seria só um indicador mesmo. Aqui, ó, até tem um exemplo aqui, ó. Esse registro começaria com T e as próximas informações seriam as próximas linhas aqui Pronto. do passo a passo. Então, deixa ele maior aí para poder enxergar. Você quer uma imagem maior? Isso. Vamos lá. Pronto. Então, você vai fazer exatamente isso aí, cara. Seguindo o que está escrito aí. Então, o que, que você Uhum, precisa, no final das contas? Criar uma linha que tenha as informações que estão nesse documento que você acabou de me mostrar. uhum, Então, como é que eu faria isso? Primeiro, eu criaria aí agora a gente começa lá a destrinchar aquele passo 3 do seu DMI, que é criar o TXT seguindo o layout da prefeitura. uhum, Então, eu vou criar campos. Observe que cada linha dessa aí é um campo, certo? exatamente. Então, eu tenho o campo indicador de registro, o campo número da nota fiscal, o campo série, o campo data, o campo tipo da nota. Então, cada um desses campos vai ter uma variável dentro do meu projeto, dentro da minha automação, Uhum, certo? certo. Então, beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Tá, deixa eu tirar aqui. Eu vou te perguntando e você vai me dizendo aí, tá bom? Uhum, tranquilo. Prontinho. Tá vendo aí? Sim, uhum, Show de bola. Então, digamos que a gente vai criar a gente pode criar, inclusive, uma variável, ou uma subrotina dessa, né, uma função, para montar esse registro para a gente. Que é como eu uhum, vou fazer. Então, public function, então, montar registro, e tá? Bom, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber algumas informações, eu posso colocar aqui os parâmetros, processar e vai me devolver um registro pronto. uhum, Então, poderia, por exemplo, chegar aqui, ao invés de colocar esse texto, colocar a minha rotina, a minha função. Então, montar, registro, feito. Não tem nenhum parâmetro, vai ficar assim mesmo. uhum, Aí ele vai imprimir, vai vir aqui e vai imprimir o que tiver lá. Então, digamos que montar registro tem, vou até repetir aqui, só para você entender a lógica, igual a tem layout de vontade. E aí, vai vir para cá, vou apagar esse arquivo, vou dar um play aqui. Executou, vamos abrir. Olha lá, ele trouxe a informação, tá vendo? uhum, Então, eu linkei essa rotina que cria o TXT com a rotina que monta um registro específico, registro T, que eu estou chamando aqui. sim, Aí, como que eu vou montar esse registro? Bom, eu posso chegar aqui, ó, criar funções. Por exemplo,
T, hash, que é tipo de registro, a string. O que mais que tem de variável? Fala para mim. Vim, acho que é NF, né? Número da nota fiscal. Número da nota. Uhum. Mais, Série, data da emissão, mais, o tipo da nota fiscal, mais. o valor da nota fiscal, NF, mais verbal. Mais. a atividade, Vamos ficar por aqui, tá? uhum, Beleza. Então, o que é que eu vou fazer com o meu trabalho? É preencher essas variáveis com as informações que o layout pede. uhum, Tá? Então, por exemplo, tipo do registro, PREG, é igual a quê? Dá para pedir para preencher como isso aí? tipo do registro, aqui no caso seria com T, sempre como T. E aqui, pô, feito. Uhum. Qual o próximo? O próximo é o Número da número da nota nota fiscal. fiscal, Beleza. Aí, número da nota fiscal, onde é que eu vou buscar isso? uhum, Você pode criar uma espécie de um loop, por exemplo, para pegar aquele relatório que você vai extrair do seu sistema, passar linha a linha, pegando as informações. Você sabe fazer um loop? não, Beleza. Bom, eu não quero te passar muita informação para não te confundir também. uhum, uhum, Mas no canal tem vários vídeos onde eu ensino, eu explico o que é um loop e mostro como utilizar ele. Se você tiver alguma coisa repetitiva para fazer, você vai utilizar um loop para fazer isso, certo? uhum, uhum, Mas assim, eu vou tentar focar em uma coisa mais simples, porque eu quero que você entenda o conceito de como montar linha. uhum, Uma vez que você entendeu como montar linha, depois é só você adicionar. Porque o loop é tipo duas linhas que você vai adicionar, uhum, sacou? Os comandinhos ali já está resolvido o problema. Só uhum, que o mais importante nesse momento é você entender como monta o registro e como esse registro vai cair dentro do arquivo. perfeito. Fechado? É o Uhum. começo que você vai ter. Então, a lógica vai ser essa. Número da nota fiscal. Como é que tá aí o número da nota? Ó, então ele pede aqui para ser um registro da posição 2 até a 11. Posição 2 até 1. Se você está falando de posição, provavelmente é porque o seu arquivo não tem um delimitador, ele é linear. Uhum, Então, você vai precisar garantir aquela quantidade específica de caracteres. E uhum, quando você não tem um layout que é com delimitador, você vai focar, você vai precisar mexer muito nas informações de cada campo, porque ela tem que ter aquela quantidade exata de informações, senão vai dar errado. entendi. Então, nesse caso aí, provavelmente ele vai dizer quantos campos, quantos caracteres precisa ter esse campo. 10. 10, beleza. Então, número de nota fiscal com 10 caracteres. Uhum, Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, eu vou precisar criar uma função para formatar isso para mim. uhum, Que é justamente a função format. O que é que ela faz? Ela formata. Eu uhum. lembrei agora até de um meme que eu estava vendo no Instagram outro dia. O cara estava pilotando um avião e a repórter toda encantada perguntando dele, pô, que massa, um helicóptero. O que é que ele faz? Eu falei, ele voa. Não tem muito segredo, não, né? Tem muito segredo. Então, a função format, ela formata, tá? Uhum, E aqui dentro a gente vai colocar o número da nota, por exemplo, que a gente quer trabalhar. Que aí você vai extrair lá do seu relatório, né, e tal, depois você uhum, vai aprender como é que faz isso. Tem uma live que eu ensino como extrair dados de uma planilha para dentro da memória do computador. Aí você pode juntar o que tem lá nessa live, junto com o que eu vou te ensinar aqui, para uhum, você pegar. Que é uma coisa é você pegar as informações do relatório e trazer para dentro da memória, outra coisa é você montar o layout, certo? uhum. Então Certo. agora eu vou te ensinar a montar o layout, depois tem uma live, eu não lembro exatamente qual é, mas quando eu Uhum, lembrar eu vou te mandar o link, e uhum. você junta essas duas coisas para poder criar o seu layout. Perfeito. Então, Uhum, formate. Número da nota. Qual é o número da nota? Digamos que seja 12. Vou uhum, jogar aqui, tá? Vírgula. Aí eu vou formatar. Formate. Ou seja, qual o formato que eu quero que esse número tenha. Então, eu posso chegar aqui, ó, colocar entre aspas duplas, fechar, e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o formato que eu quero que o número tenha. Ele tenha 10 caracteres, uhum, tá? Ou tem uma forma mais elegante de fazer isso, que é assim, ó, string, que é uma função. Aí ele pergunta, número, a quantidade de vezes que eu quero, o que é que a função string faz? Ela repete um determinado caractere, a quantidade de vezes que eu pedi. Então eu uhum, quero que ela repita 10 vezes
o caractere, aí tem que ser entre aspas duplas, tá? Uhum. Isso aqui é igual a isso aqui. Ah, sim. Igual a isso. Uhum. Quando é 10, 5 e tal, beleza. Mas vai chegar um momento que ele vai te pedir para fazer isso com 50 Uhum. caracteres. Preencha com zeros à esquerda 50 vezes. Uhum. Aí é bem melhor você chegar aqui e digitar 50 do que você digitar 50 vezes o caractere zero. É, realmente. Então você vai usar essa função aqui. Inclusive, isso permite a gente ter uma certa mobilidade. Eu posso criar uma função que formata números. Uhum. Por quê? Você vai perceber que isso vai acontecer muitas vezes. Vai ter um campo que ele vai ter lá 10 caracteres, nesse caso é 10, né? 10 caracteres. Vai ter um campo que ele vai te pedir 15, outro que ele vai te pedir 5. Isso vai variar bastante. Então, Uhum. para você não precisar ficar fazendo isso aqui, ó, todas as vezes, você pode criar uma função chamada formatar número. E aí você vai jogar aqui dentro. Vou explicar como é que você pode fazer isso. Abre aqui o function. Aqui eu vou colocar igual o número da nota. Tem. Aqui, ó, igual e ed character, unidade de caracteres. Mas, bom, então, o que eu estou dizendo? Ó, tem uma função que vai formatar o número com a quantidade de caracteres que o layout quiser. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou copiar, vou pegar isso aqui, vou colar aqui embaixo. Vou dizer que formatar número vai ser igual a exatamente o que está acima. Aqui em cima. Vou copiar e colar aqui embaixo. Então, que aqui onde está 12, que é o número da nota, eu vou dizer que é número. E aqui na função string tem 10, eu vou dizer que ele é QTD character, quantidade de caracteres que eu vou escolher lá. Uhum. Agora eu tenho uma função que eu vou poder usar diversas vezes para diversos tipos, não tipos, mas todas as vezes que o layout pedir que informe o número com determinada quantidade de caracteres. Então vai ficar Certo. assim: nnf vai ser igual a, eu copiei aqui, igual a formatar número, e ele vai perguntar qual é o número. Marcos? Opa, Tá me ouvindo, hein? deu um cortezinho aqui, agora voltou. Deu uma caidinha aqui. Não sei se foi a minha ou foi a sua. Acho que foi a minha que caiu aqui. Ah, aqui Mas tá também tudo tá bem, muito né? legal, né? Tudo Se certo. eu ver até que Uhum. parte. Oi? Eu vi até que parte, hein? Então, você travou bem na hora que você colou ali a função de formatar número no número da nota. Pronto. Então, vou apagar aqui, tá? Uhum. Então, vou pegar aqui, ó. Voltando agora. Vamos colocar número. Vou colar aqui. E aí, eu vou passar os parâmetros. Qual é o número da nota? Aí você pode pegar isso lá da planilha que você vai extrair informações, né? Você pode digitar, fazer o que você quiser. Eu vou colocar aqui 12. Vocês vão ter que mostrar todo o processo de extrair dados de uma planilha. Uhum. Vírgula, quantidade de caracteres. Quantos caracteres esse campo precisa ter? 10. Vamos falar por 10. Se você tiver, por exemplo, o valor da nota fiscal, qual a quantidade de caracteres que aparece? O valor da nota, 12. 12. Então, se você fosse informar o valor da nota, aqui você já poderia alterar para 12. E acabou. Você não precisa digitar isso aqui tudo de novo. Ah, sim. Entende? Uhum. Você vai simplesmente colocar a quantidade de caracteres, ele já vai entender, já vai devolver para o seu número com aquela quantidade de caracteres específica. Então, beleza. O número da nota fiscal está aqui. O próximo é a série. Como é que é a série? Está pedindo para informar como? A série, 10 caracteres também. Seria da 10 posição 12 a caracteres. 21. Mesma coisa, formatar número. Qual é a série? Vamos que a série é 1. Uhum. Com 10 caracteres, não, acabou, está resolvido. Próximo caractere, DTMI. Como é que está aí? A data de emissão, agora 10 caracteres também. 10 caracteres, beleza. Mas tem um formato? Dia, mês, ano? Dois Sim, para dia, dois para mês, quatro para ano. É é isso? exatamente isso. Bom, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó,
Nesse caso específico, eu não preciso usar o formatar número. Eu vou informar direto a minha data. Vamos lá, dia 1º, aí a data. Eu preciso colocar no formato de data. Ele pede para colocar barra, não, né? Barra. Uhum. Pede Aqui tá em formato com barra. Uhum. com barra. Com Então, barra. pronto. Então, você vai chegar aqui, ó. Barra aqui. Barra cá. Uhum. Próximo ponto. Agora Tipo da nota seria fiscal. o tipo seria um número só. Pessoal, qual é o Uhum. número? 0. Ó, no caso aqui você tem 8 opções de números. Pronto, escolhe um aí para mim. Pode ser um. Valor da nota fiscal. 12. 12 Eu vou dar caracteres. formatar numérico, né? Eu vou dizer que eu Aqui. quero 12 caracteres e o valor da nota é de R$ 1.000. Então, o valor da nota é R$ 1.000, com 12, então tem que ter 12 caracteres. Ok? Uhum. Então, bom. E agora a atividade. Agora aqui a atividade seria 10 caracteres. As caracteres. Tem alguma opção? Assim, pode usar 47, 36, por exemplo? Acho que 16. É o que? O KNAI, o código de... Não, é atividade de serviço mesmo. Entendi. E aí ele pede que seja número, caractere, como é que é? Número. Na verdade, pede que seja número. Aí no caso aí seria vários zeros na frente e 47, 36. É até o exemplo que está no site Então, aqui. eu vou copiar aqui, ó. Vamos lá. 47, 36. Quantos caracteres são? 10. 10. 10 caracteres. Uhum. Beleza? Tá vendo que é Uhum. bastante útil essa função. A gente já usou aqui 4 vezes. Então, vamos lá. Vamos vir para cá. Tá, já formatamos cada um dos campos, tá vendo? Uhum. Agora é só uma questão de eu juntar esses campos numa linha só. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar isso daqui, ó, e vou formatar a minha linha. Vou fazer aqui um join. Vou fazer melhor antes disso. Vou fazer assim. Vou criar aqui uma linha, vou juntar. Então, eu vou chamar isso aqui de registro, tá? Uhum. Registro vai ser igual a array. Agora eu vou criar um conjunto de campos. Onde eu Uhum. vou ter ipReg, série, ip, ipnf, desenvolvimento, atividade. Fechou parênteses. Pronto. Acabei de Uhum. criar aqui um registro. Simplesmente coloquei um campo do lado do outro. Só que eu preciso mais do que isso. Eu preciso que eles juntem e estejam na mesma linha. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma função aqui, ó, chamada join. O que a função join faz? Ela junta. E aí a gente vai ter essas informações todas juntas dentro de um registro. Aí eu pego esse registro e jogo dentro do meu arquivo TXT, tá? Certo. Agora vem o pulo do gato. Vírgula aqui, delimita. Qual delimitador que eu quero usar? Então, eu posso usar um Python como o LSPAD, posso usar um ponto e vírgula, posso usar uma vírgula, posso usar uma letra A, posso usar o que eu quiser. Posso usar um tab. Nesse caso seria dbTab, para você usar um tab como delimitador. Posso usar uma quebra de linha, dbcrlf, para dar um enter para quebrar a linha. Nesse Uhum. caso, ele é fixo, né? A quantidade de caracteres é fixo. Uhum. Então, eu não tenho delimitador. Quando eu não tenho delimitador, eu vou colocar aqui, ó, aspas duplas, abrindo e fechando, informando que eu não tenho delimitador nenhum. Então, ao invés dele colocar entre cada campo um delimitador, um Python, uma vírgula, ele vai simplesmente, não vai colocar nada e vai juntar o outro, vai colar um do lado de um do outro. Certo? Certo. Uhum. Então, vamos lá. Agora que eu tenho o meu registro montado, pronto, eu simplesmente vou pegar esse registro aqui, inclusive eu tenho que declarar ele. De um registro a excluir. Eu vou pegar esse registro e vou jogar aqui. Registro. Lembra que isso é uma função, né? Ele vai montar o registro e vai, que é o nome da função, que ela faz, ela monta o registro, e aí ela vai devolver esse registro montado para dentro do meu arquivo TXT. Perfeito. Beleza? Uhum. Vamos testar.
Aqui, 5. Vamos abrir uma. Olha lá. Saiu. Então, é assim que você vai fazer o processo, tá? E aí, você Perfeito. simplesmente vai completando aqui, colocamos outros campos do lado, e Uhum. você vai verificar se a quantidade de caracteres na linha está correta. Vê se termina na linha 46. Provavelmente vai terminar na linha 46, aí, a posição final desse último campo que você me mostrou deve ser 46. Veja aí. O campo que eu te mostrei é a atividade, né? Posição inicial, posição final. A posição inicial poderia ser 45 até 54, no caso. 54 aqui, Uhum. Uhum. então tem alguma coisa errada. Vamos lá. Primeiro caractere é 1, tá? Sim. Observe que ele conta 1, e para a gente seria 0 aqui, né? Então, Sim. ó, observe aqui embaixo. Linha 1, coluna 1, tá vendo? Ah, realmente. Seria Verdade. 0 aqui. Uhum. Então, aqui, ó, que seria para a gente 1, para ele já é 2. Então, no final Ah, das sim. contas, tem que ser um a menos só, né? Uhum. Porque aqui é 1, para ele é 2. Então, quando eu chegar lá no final, aqui no caso está 47, deveria estar aí no seu layout 46. Uhum. Se não está assim, é porque eu falhei em algum desses campos aqui, a quantidade de caracteres que ele pede. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse está certinho aí. Esse é o número da nota, né? Dando nota. Ele Entendeu? deveria. É, exatamente. Ele deveria terminar no 11, aí, tirando a coluna que você disse que a primeira é o zero, então. Terminando em 12 e 12. Então, beleza, é Uhum. isso aí, tá certinho. Uhum. Aqui eu sempre vou ter um a mais, né? Por causa Uhum. disso. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Qual é o próximo campo? Seria a série da nota fiscal. Série. Que são quantos campos? Quantos São 10. caracteres? 10. 10. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Exatamente. 22. Uhum. Termina aí no 21, né? Uhum. Exatamente. Qual é o próximo campo? A data. 10 caracteres também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina aí no 30 e 31 para você. 31. Uhum. Beleza. Vamos avançar. Qual é o próximo aí? É o tipo. Ok? O tipo da Tipo, nota? tem um caractere só. Então, Um caractere. 32, né? Exatamente. Uhum. Próximo. Valor da nota fiscal. Quantos caracteres são? São 12 caracteres. Tá, entrou aqui no outro campo. Então, o problema está no valor da nota fiscal. Uhum. Está lá no nosso. O que a gente fez aqui? Nota fiscal, formatar número 1012. Então, vamos parar aqui, ó. E ver o que está acontecendo nesse caso. Dá um F5 aqui em cima. Parou aqui. Vamos ver ele formatando esse número. Ah, acho que eu já sei o que é. Ele vai formatar o número direitinho, lá, do jeito certo. Só que eu coloquei a variável como double, tipo dela. Aqui, ó. Entendi. Entende? Então ele não vai manter os zeros à esquerda. E você vai manter os dígitos significativos, que é do 1000 para frente. Então eu vou corrigir isso aqui, eu colocando um string. Uhum. Então, no seu caso, que é um delimitador, se não tem delimitador o arquivo, mantenha tudo como string, vai ficar melhor. Então, Porque só para ver se eu entendi, é como você usou outra variável ali, ele está considerando o 1000 e mais uma sequência de zeros? isso, não, só o 1000. Ah, Ele está sim. ignorando os zeros à esquerda, porque o que eu declarei a variável como um número, Ah, tá. e ele pega só os dígitos significativos. Nesse caso, eu não quero um número, eu quero um texto, porque eu quero que ele mantenha os zeros à esquerda. Ah, e realmente, no exemplo, ele tem realmente os zeros à esquerda mesmo. Então, a gente mudou aqui já, ó, e agora, se tudo der certo, ele já vai gerar para a gente o layout como tem que ser. Uhum. Tudo bem, e aqui a gente vai dar uma oi, já no arquivo, vamos lá. Posição final aqui, 55, para você ter que ser 54, me diz aí. Exato, 54. Termina na atividade na linha 54. Muito bom. Então, acho que aqui já deu para você entender o macete, né? Como é que é o Sim, sim, processo. demais. Pronto. Então, aí você vai fazer.
Você vai montar. O que é que eu sugiro que você faça? Daqui para frente agora, deixar o dever de casa para você. Uhum. Se você pega aqui, ó, complete as variáveis. E aí você já, depois já sabe como é que faz. Coloca dentro de um array, dividido, separado por vírgula, Uhum. junta tudo, vai, coloca aqui o texto, né? E a partir daí vai lá, ó, insere na sua, no seu texto. Ah, Uhum. Marcos, mas eu tenho que botar um desse e depois eu tenho que botar um outro tipo. Aí é só você pegar isso aqui, lá no tipo C, e você vai criar montar registro tipo C e vai conectando um embaixo do outro. Uhum. Certo. Uhum. No É isso, caso, né? se eu fosse fazer a linha de baixo no tipo T também, seria a mesma forma. Aqui, Por exemplo, uma outra nota. aqui embaixo. Sim. É a mesma coisa, então, né? Ah, Mesma coisa, só que é entre o loop. ah, Então, seria, sim. Uhum. Vou seria mais ou pesquisar. menos assim. Vou te dar uma assim. Uhum. Dados vai ser igual a planilha 1, aí você começa do A3 até a Z53. E aí tem forma de você encontrar a última linha de forma automática, algo que é bastante disso também. Mas o Uhum. fato é, eu peguei aqui todos os dados desse intervalo de células e trouxe Uhum. para a variável dados. E agora o que eu Certo. vou fazer? Agora eu vou fazer um loop. For, for i igual a L dados, next. Bom, isso é um loop. O que Perfeito. ele está fazendo? Ele está pegando a primeira linha, e aqui é a última linha. Tem, né? Da primeira à última linha, e aqui você vai ter que variar. Nesse caso, você poderia trazer, tá vendo isso aqui que está 12, 1? Isso aqui tudo seria, por exemplo, dados, eu teria aqui 1, por exemplo. O que eu estou dizendo? Lá na tabela dados, você vai na linha I, que é a linha que a gente vai passando no momento, na coluna 1, que traz a informação. Vemos que lá tem a informação da série. Você vai trazer dessa forma, entendeu? Perfeito. Lá na, tem um canal, tem uma live que eu fiz ensinando como é que faz isso. Uhum. Uhum. Mais detalhadamente, né? Como é que você pega os dados de uma planilha e traz isso para dentro da memória do computador. Extrai esses dados e Uhum. organiza eles. Uhum. Certo? Mas Sim. basicamente é assim. A Uhum. essência é essa aqui, no computador de Lattes. Agora, é você pegar isso aqui, praticar, para você conseguir avançar no seu projeto. Tá? Não. Isso aqui, Perfeito. mais a questão lá de extrair os dados de dentro de um arquivo, de uma planilha, né, para dentro da memória do computador, vai te permitir pegar os dados da planilha e guardar, montar o registro e guardar dentro de um arquivo TXT. Perfeito. Beleza? É o que eu precisava mesmo. Vamos conseguir te ajudar? Demais, demais a conta. Agora é escalar isso daí, né? Fazer uma escala maior, a questão do looping, né? E botar para funcionar. Mas era isso mesmo que eu queria. Eu queria um norte de por onde que eu começava. E agora eu vou botar a cabeça para funcionar aqui. Clareou aí, né? Clareou demais. Nossa Deus. Foi de bola. Beleza, então. Então, gratidão. Boa noite para você. Bom descanso. Muito obrigado, Marcos. Até mais. Valeu, irmão. Tchau, tchau.